Olá, ele visita o estúdio da rede integrada da TV Câmara Bauru e da Rádio Câmara Bauru, coincidentemente no dia em que nós fixamos o canal digital nesta rede de multiplataforma através da internet, Facebook, site, YouTube, rádio, sinal aberto e sinal fechado, no canal 31.3 UHF Digital. E aproveitando a coincidência, que a gente agradece a visita do promotor público Fernando Marcelli Nene, que aqui em Bauru dirige há praticamente 20 anos a área de cidadania e patrimônio público. Doutor, obrigado por sua visita aqui conosco. É isso, é um prazer, Nelson, é um prazer, telespectador, estar aqui na TV Câmara, estar aqui em parceria com todas as pessoas que integram a nossa comunidade e prestar todo o auxílio possível, todos os esclarecimentos que for necessário para contribuir um pouco mais com o engrandecimento de nossa comunidade. O senhor tem uma série de demandas que a gente conversava aqui, que em função do porte, da complexidade de Bauru e das questões naturais de desafios do município, tem outra dimensão na comparação com os outros municípios da região. Neste momento, por exemplo, tem uma demanda ainda em fase de tentativa de solução, mas com uma intervenção específica, pontual, inclusive, de mais de uma área do Ministério Público, de Urbanismo e também de Cidadania, relacionada à questão da terra, da legalização fundiária e também, principalmente, dos vulneráveis. Num determinado ponto, para lembrar você que nos acompanha, lá atrás a cidade acabou, por várias razões, recebendo o maior contingente de possíveis assentados em busca de moradia, a crise social que a gente está em efervescência. O Ministério Público, diante de reintegrações de posse e do risco de convulsão social, fez uma intervenção naquele instante, estabelecendo um termo de ajustamento de conduta com o município. Isso, fizemos esse termo principalmente em atenção à inclusão social. É um trabalho que o Ministério Público faz, evidentemente dentro da razoabilidade da possibilidade econômica e jurídica. Realizamos um termo de ajustamento de conduta. Esse termo já foi devidamente homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público e hoje está em fase de fiscalização de cumprimento. Nós efetivamente estamos atentando às situações que estão tramitando pelo Poder Executivo Municipal no sentido do cumprimento do TAC. Já realizamos algumas reuniões, já expedimos alguns ofícios ao município para que preste informações sobre o cumprimento do mesmo. Eu reputo, a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto depois, que o Ministério Público, ele intermedia neste momento com seu papel de fiscal da lei, a maior fase de regularização das questões, inclusive, de uso e parcelamento de solo no município, em várias frentes. Este é um dos temas que a gente está colocando. Neste ponto específico, entre os compromissos assumidos pelo município, doutor, uma delas era o cadastramento daqueles que efetivamente são bauruenses, em relação à destinação de programas habitacionais, essa demanda natural, a necessidade de aluguel social provisório para fazer frente a essa situação dos cadastrados e o problema da resolução da terra. Isso acabou gerando, nesta fase, um problema que já estava estabelecido entre particulares da ocupação, se é grilagem, se não é, e o Ministério Público atento a essa questão da vulnerabilidade, como o senhor comentou. Dá para separar para as pessoas aqui, para eles não confundirem a atuação em específico da preocupação do interesse difuso do Ministério Público, claro, e as outras questões? Sim, o Ministério Público, quando da realização do TAC, fez constar que não era uma ou outra terra que deveria ser apontada à utilização pelos assentados. Jamais poderíamos direcionar esse trabalho. Um dos preceitos da administração pública é a impessoalidade. E nós não podemos direcionar contratos da administração pública a um determinado particular. Então, no termo de ajustamento de conduta, há uma cláusula expressa de que o município deverá conseguir uma área para atender os vulneráveis que nós temos na cidade. O que são os vulneráveis? Aqueles especificamente que se enquadram à lei, que não possuem outra saída social, econômica para a sua própria sobrevivência. Então, nós temos efetivamente tínhamos que atuar nesse sentido. Dentre os termos do TAC, está não só a colocação dessas pessoas, a classificação dessas pessoas e a colocação dessas famílias por um determinado tempo para que eles possam sair desse estado, mas também a capacitação de familiares, integrantes desses clãs, para que eles possam se qualificar e efetivamente progredir dentro das suas vidas pessoais.
Independentemente disso, cabe ao município dirigir essas famílias a uma área que ele se propôs a lograr. Área esta podendo ser de propriedade de um, de outro, de terceiro, pouco importa. As questões que envolvem o particular e possível utilização de áreas por invasores é uma questão estritamente vinculada aos particulares. Dentre as fiscalizações que nós estamos atentando, uma delas foi a não implantação, até segunda ordem, de um sistema de fornecimento materializado de água, esgoto, energia elétrica, para nós não gerarmos situações que o termo de ajustamento de conduta não preconiza. O termo de ajustamento de conduta preconiza uma possibilidade de oferta de uma moradia, de um espaço para moradia temporário, para que essas famílias possam caminhar e sair do estado de vulnerabilidade. Evidentemente que isso não também se confunde com projetos que o município possa implantar habitacionais, que isso deverá ser feito através de um outro patamar, sem a intervenção do Ministério Público, numa característica puramente político-administrativa do município. Neste momento, estamos apenas num cumprimento de fiscalização, para que esse compromisso que o município firmou com o Ministério Público seja integralmente cumprido, sob pena de multa, evidentemente, e que não esteja vinculado. Inclusive, temos notícia que o município está num trâmite de procedimento licitatório para chamamento de pessoas interessadas a ofertar esta área ou alguma outra área para que o município possa talvez locar ou numa concessão jurídica qualquer para que haja esse fornecimento temporário aos necessitados que aqui forem classificados. Enquanto o município fixou o TAC, que o senhor já comenta, homologado pelo Conselho Superior, ele tem todas as suas obrigações e tem prazo para cumpri-las do ponto de vista prático no dia a dia. Na administração pública, infelizmente, nem todas as ações acabam acompanhando esse compasso. O Poder Executivo está preocupado com repercussão natural, no sistema de fiscalização natural aqui do Poder Legislativo nesse momento, de que há um impasse. O Poder Público, nesse momento, tem famílias cadastradas que ele removeu para uma determinada área, na mesma região do chamado Jardim Meire, mas ele não conseguiu assinar contratos direcionados de aluguéis sociais com compensação de dívidas. E há uma indicação de necessidade de desapropriação para não tentar ferir nenhuma suscetibilidade dos termos que foram assinados com a promotoria. Sim, evidentemente, Nelson, penso eu que isso poderá gerar consequências jurídicas e econômicas em relação ao município e o proprietário. É lógico que essa é uma questão que poderá ser analisada posteriormente pelo Ministério Público, se houve alguma consequência ou alguma omissão ou até uma atividade dolosa ou culposa por parte do administrador, que poderá advir ou não uma responsabilidade frente a esta situação e será analisada caso a caso. Para o Ministério Público, há prazos nesse termo de ajustamento de conduta que devem ser cumpridos, porque foram pactuados esses prazos quando da realização do acordo, com prazo suficiente para que o município tivesse uma área disponível, e o cumprimento parcial ainda deste termo de ajustamento de conduta poderá ensejar a incidência de multa da cláusula penal preconizada no próprio termo de ajustamento de conduta. Então, é importante que haja o cumprimento e o cumprimento dentro dos prazos preconizados por lei, pelo termo, sob pena de incidência de responsabilidade monetária do município frente a uma situação por ele pactuada. Aqui até na nossa missão pública, como o senhor sabe, a gente conversou por obrigação de ofício natural com o colega do senhor da área de urbanismo, que participa nesta ação conjunta do termo de ajustamento de conduta, o doutor Henrique Varonês. Ele tratou de especificar essa diferenciação, a atuação em relação ao interesse difuso que eu comentei, da questão da convulsão social e necessidade da Prefeitura dar resposta a essas ações, e eventuais reclamações
por terceiros ou proprietários de eventual desapropriação indireta na propriedade, que seriam apurados em um outro procedimento. Independentemente, não há nenhuma vinculação. Cabe ao poder público, realmente, evitar essas questões. Até porque, no momento que foi realizado o termo de ajustamento de conduta, a situação já existia. E só foi realizado não só para inibir aquela comoção que poderia o município enfrentar, mas que poderia também o município cumprir. Reitero, os prazos foram acordados entre o município e o Ministério Público. E prazo fixado em acordo deve ser cumprido. Por isso que nós estamos aí nesse procedimento e ao término do andamento desses trabalhos, nós vamos aferir efetivamente se há ou não incidência de multa. Evidentemente, nós esperamos que esta multa não ocorra, porque agravaria mais o erário municipal, que já tem outras necessidades. Por isso que a gente espera que o município cumpra integralmente esse termo, para que nós todos saiamos com os nossos compromissos devidamente cumpridos. Um parênteses aqui de nossa parte, até em função do leigo que nos acompanha no dia a dia, no jornalismo, na TV, no rádio e também na Rádio Câmara, sobre o fato de alguns desses proprietários terem dívidas conhecidas e reconhecidas pelo município em relação a pagamentos de IPTU. Aí vem aquele sentido natural do leigo de perguntar, lógico, para o representante do Ministério Público, que posição o senhor teria aqui, debate pronto, sobre esse sentido de injustiça social. Tem invasões de terras em questão, particulares tentando ou não defender os seus interesses e devedores de impostos que, ao final, acabam não gerando possibilidade do município aplicar nas áreas essenciais. Evidentemente, o Executivo Municipal pode tornar essas áreas de utilidade pública através de ato normativo e efetivamente, posteriormente, fazer a desapropriação, se assim convier à administração pública. É óbvio que a desapropriação está vinculada à finalidade do ato precedente e, posteriormente, não pode o poder público mudar a finalidade pelo qual ensejou o ato declaratório de utilidade pública. Existe essa vinculação. Mas, volto a dizer, depende do interesse da população. Aos devedores de tributos municipais, evidentemente, a Procuradoria do município deve fazer as cobranças. Essas cobranças são passíveis de compensação tributária com outros interesses municipais ou através até de uma compensação, posteriormente, numa indenização, num pagamento, num ato desapropriatório. Mas tudo isso tem que ser feito dentro dos parâmetros legais. Eu tenho repetido com o senhor ao longo desses 20 anos aqui de promotoria em Bauru, uma ação que particularmente acho como experiência do jornalismo bastante significativa e que talvez seja desconhecido dos outros, daí compartilhar aqui com o senhor disso, que eu chamo da atividade pedagógica que por vezes o senhor acabou desempenhando na função dessa área tão complexa, de trazer o poder público, quando havia, e são vários os pontos em que isso foi possível, felizmente, para o município, de ponderar em relação a eventuais conflitos ou divergências, buscando, antes de qualquer ação, independentemente do inquérito civil, um encaminhamento para a tentativa do interesse público. Claro, o Ministério Público não é um órgão consultivo, assim preconiza a lei. Mas não há dúvida nenhuma que penso que nenhum promotor de justiça fechará as portas a um poder constituído na cidade que queira, porventura, trocar uma ideia acerca de uma determinada matéria, sem efetivamente exteriorizar aquilo que poderá ser realizado juridicamente e nem sem qualquer vinculação. Mas não há dúvida que o Ministério Público não está na cidade para atrapalhar a cidade. Ao contrário, o Ministério Público está na cidade para auxiliar a comunidade, para fazer o cumprimento da Constituição e do ordenamento jurídico inferior, para efetivamente prestar auxílio aos necessitados, atender o público e jamais, penso eu, poderia fechar as questões voltadas à administração pública. É óbvio que a decisão o posicionamento do Ministério Público não pode valer como decisão do poder público, porque o Ministério Público não é o administrador municipal. O Ministério Público tem uma função completamente diferente da função do executivo público. Mas, evidentemente, algumas questões que possam ser dirimidas de forma preventiva é muito melhor para todos nós. O trabalho preventivo
pedagógico e o trabalho jurídico com efeito pedagógico também faz parte do Ministério Público. As atuações, principalmente no patrimônio público, em respeito aos preceitos da administração pública, às determinações legais, lei de licitação, lei de responsabilidade fiscal, lei de concessões, enfim, normatizações diversas que norteiam a administração pública, devem ser observadas juridicamente ou não. Então, quando o Ministério Público toma algumas medidas, evidentemente nós buscamos, hoje, no que tange ao patrimônio público, não só efetivamente a sanção ou a devolução de valores ao erário público, mas também passando o seguinte recado: por favor, não cometam novamente sob pena de incidir novas medidas judiciais. Eu acho que isso é bom, porque há um respeito ao ordenamento jurídico que todos nós devemos cumprir, inclusive os administradores. Para citar alguns dos poucos exemplos, mas um mais premente aqui que é desconhecido da população, até porque não domina a linguagem, a operação do direito no dia a dia, por várias razões, o cidadão está cuidando da sua vida, tenta acompanhar a vida pública da cidade, mas uma intervenção aqui de um testemunho que eu fiz como jornalista, um levantamento sobre um desencadeamento em escala das chamadas prescrições intercorrentes. O senhor abriu um inquérito civil, teve um ajuste das questões internas de protocolo, fixação de certidão, procedimentos para o encaminhamento ao poder público em relação a causas que significam milhões de reais de recebimento de denúncias. Pois é, essa foi uma medida efetivamente no sentido de melhorar o funcionamento da própria administração pública. É lógico que acho que não precisaria o Ministério Público ter que agir nessas questões. A própria administração pública deveria evitar que isso ocorresse. Nós tivemos em Bauru algumas perdas de créditos tributários por questões de dificuldades funcionais da própria administração pública. Com a intervenção do Ministério Público, isso foi possível uma melhoria no sistema de funcionamento do reconhecimento e cobrança dos créditos tributários e, efetivamente, nós deixamos de ter renúncias ou perdas de receitas em favor do erário, privilegiando alguns maus pagadores em detrimento daqueles que efetivamente cumpriam suas obrigações. A igualdade deve ser um preceito norteado por todos e nós não podíamos deixar. Mas isso é uma atuação efetivamente que não foi sancionadora de um agente político ou um funcionário público, mas sim uma atuação do Ministério Público em sentido de melhorar ou auxiliar a municipalidade a melhorar seu sistema de cobrança e funcionamento para que possa atender os anseios de todos. Aqui, quase na véspera da visita do senhor aqui ao nosso estúdio da Rádio da TV Câmara Compartilhado, o Judiciário deu recebimento e andamento à ação de improbidade em relação ao acordo fixado pela Companhia de Habitação e, além desse procedimento, há, como o senhor sabe, uma preocupação já acumulada no tempo da cidade aqui, dos débitos em execução de contratos lá dos anos 60, 70, antigos, é bem verdade, que estão na Justiça Federal sendo protocolizados, mas que preocupa a saúde financeira dessas execuções no município. Pois é, essa é uma medida que foi tomada em detrimento de uma notícia que tivemos, onde havia apontamentos de ilicitude. No município nós realizamos dezenas e dezenas de medidas judiciais nesse sentido. É óbvio que essas medidas, infelizmente, são aplicáveis por conta de entendimentos que temos de equívocos administrativos. Recentemente, conforme noticiado, houve o recebimento dessa ação e nos preocupa efetivamente, por quê? Porque os danos ao erário público não prescrevem. Isso há decisões recentes das casas superiores dos tribunais e, efetivamente, é importante que o administrador, ao gerir valores públicos, observem essas questões, porque posteriormente podem amanhã responder com um patrimônio próprio daqueles danos por eles causados quando administradores. Então é um pouco preocupante isso e a gente espera que sempre ao atuar com dinheiro alheio, os agentes políticos lembrem dessas questões e principalmente o zelo pelaquilo que é público, no nosso entendimento, deve ser bem maior do que com o próprio nosso valor.
Doutor, a gente grava aqui quase na iminência do final do exercício e a abertura do novo exercício no sentido de ano legislativo, a troca da presidência da República, os governadores, a renovação natural que o calendário eleitoral eletivo impõe a toda a sociedade, com a perspectiva de uma demanda natural da população, que o senhor bem sabe também como cidadão, de tentativa de que as questões relacionadas simbolicamente de forma efetiva na Lava Jato possam permitir que todos aqueles que fizeram uma malversação do recurso público, que não cuidaram das suas gestões e não fizeram aquilo que está previsto na lei, possam responder. Tem aí uma recuperação também das medidas de combate à corrupção, de fortalecimento do Ministério Público. Coloco essa questão para perguntar para o senhor que sentimento o senhor tem dessa nova etapa em relação à questão de Brasília, evidentemente, mas também desse sentimento popular em relação a esse ambiente que veio antes, inclusive, das eleições deste ano. Olha, eu tenho um sentimento de esperança. Eu acho que, a partir do advento da Constituição de 88, a sociedade brasileira vem sendo testemunha de um crescimento da atuação da Polícia Federal, da Polícia Estadual, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Eu percebo ainda que, transcorrido todo esse lapso temporal desde o advento da Constituição, ainda há agentes públicos que estão enraizados com ideais muito distantes daquilo que foi preconizado pela sociedade e é esperado pela mesma. A Operação Lava Jato e outras medidas judiciais tomadas têm combatido, têm enfrentado esses dogmas que ainda existem na sociedade e que, na nossa opinião, aos poucos estão sendo quebrados. E isso é muito bom para a sociedade porque nós temos um potencial econômico, nós temos um país extremamente rico, potente, para que nós possamos ter uma qualidade de vida muito boa, e nós ainda encontramos situações de miserabilidade na sociedade e paralelamente a isso, um desvio de verba pública ainda muito significativo no país. É praticamente real de que quase em todas as cidades nós temos infringência à lei de responsabilidade fiscal, à lei de improbidade administrativa e leis administrativas que norteiam essas atividades. Isso é muito triste, porque nós temos aí muito tempo de Constituição, muito tempo de fixação de regras novas, né? E que não podem ser agora flexibilizadas em favor de efetivamente um grupo político ou outro. Nós esperamos que essas novas mudanças, o advento dos resultados do sufrágio que nós tivemos recentemente, os resultados da Operação Lava Jato, as medidas que ainda estão por vir, judiciais e administrativas, frutos desse trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público e do Poder Judiciário, que, na minha opinião, Nelson, são diretamente ligados à sustentação do Estado Democrático de Direito, onde as pessoas respeitam efetivamente aquilo que pertence à coletividade, e nós precisamos, a cada ano, seguir um degrau a mais nessa trilha, para que nós possamos, posteriormente, ter gerações livres e de atividades não só criminosas, mas principalmente lesivas ao erário público. Que a sociedade continue vigilante, como o senhor também acompanhou, nosso papel aqui de comunicação, em um determinado momento, inclusive o papel do Ministério Público, garantido pela Constituição, esteve sob risco de modificações no Congresso Nacional. Essas medidas me parecem que agora, com o resultado das urnas e também as escolhas em Brasília, ganham uma outra dimensão com a possibilidade de fortalecimento das ações ou das medidas ainda não previstas na lei. Pois mas independentemente desse ponto de vista, quero ser testemunha que constantemente essas instituições que estão atuando sofrem ataques violentos, ataques legislativos no sentido de inibir a atuação nossa. Eu fico um pouco triste quando vejo que, decorrido 30 anos da Constituição Federal, ainda a sociedade brasileira, ou melhor, ainda integrantes da sociedade, ainda queiram continuar com atividades
que estavam enraizadas na administração pública e que a sociedade não aceita mais. Né? O próprio resultado que a gente tem visto nas próprias eleições transcorridas demonstra a manifestação que a população efetivamente quis. É óbvio que temos muita coisa a crescer, mas é preciso que a sociedade sempre não se esqueça de que essas instituições precisam ser preservadas e somente serão por força da vontade da sociedade. Nós não podemos deixar interesses menores predominarem sobre os interesses maiores, que é a salvaguarda dos preceitos, não só da família, do Estado, mas, enfim, daquilo que efetivamente norteia a ordem e efetivamente o progresso de nossa nação. Fernando Marcelli, é um prazer conversar com o senhor aqui em relação à nossa missão pública também de apurar, depurar informações e transferir para aquele que nos acompanha essas questões, principalmente da fiscalização do poder público. É um prazer estar sempre contigo, com os amigos da comunidade bauruense, e o Ministério Público está aberto a todos vocês diariamente, pronto para atuar efetivamente, e esperamos que assim continue, pois só assim nós cresceremos em nossa comunidade. Muito obrigado pelo convite. Além de você poder assistir esse programa ou ouvir pela rádio da TV Câmara, aqui nos canais aberto e fechado, você tem ele disponível na página do YouTube para você assistir a hora que você quiser na íntegra. Até o nosso próximo encontro.